Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo pra Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Boa noite. Estamos mais uma vez nessa caminhada evolutiva, com várias aprendizagens, nos encontrando para refletirmos através do olhar da nossa irmã Joana de Ângeles sobre todo esse caminho que precisamos passar e que mais cedo ou mais tarde nos dará aquilo tão esperado, que é a felicidade plena. Então, nós vamos continuar falando sobre o olhar de Joana na trajetória do espírito. Hoje, a terceira parte da nossa aula, nós vamos falar
sobre o grande espírito também, que nos ajudou muito na caminhada dentro da psicologia, Carl Gustav Jung, que foi um dos que modificou o olhar da trajetória humana diante da psicanálise. Ele foi também aluno de Freud e ele trouxe, inclusive levou para Freud em suas cartas, as descobertas que ele foi fazendo, dando a noção desse homem integral que a psicologia transpessoal estudou tão a fundo. Eu vou falar um pouquinho hoje desse grande terapeuta que foi o Carl Gustav Jung. Querendo primeiro trazer o olhar dele olha aqui Gustav Jung e a transpessoal. O olhar dele sempre foi muito profundo diante dos pacientes dele. E um pouquinho da biografia dele. Ele é psiquiatra, foi psicoterapeuta, nasceu na Suíça, viveu de 1875 a 1961, foi fundador da psicologia analítica e ele estudou o inconsciente individual e o inconsciente coletivo, trazendo a noção de arquétipos, das imagens primitivas e trazendo a influência da religião, dos mitos e das lendas no universo humano, trazendo aquilo que muitos dos psicólogos antigos não olharam, que foi a parte espiritual do ser humano. Trabalhou com uma sobrinha médium, a sua mãe também era médium, e ele, então, sua esposa era médium, e ele trabalhou em cima do Livro dos Mortos por conta de muitos conceitos que ele lançou na psicologia analítica. E deu uma grande força para quando outros terapeutas, como Adler, como Maslow, que nós já vimos na psicologia transpessoal, quiseram também fazer essa modificação de olhar para o ser humano. As pesquisas de Jung no campo da psicologia abrangeram os fenômenos religiosos. Por isso, tão importante, nesse contexto doutrinário que nós estamos sempre estudando, o conceito de Jung, ele fornece uma direção às nossas vidas conscientes e tenta nos convencer de que devemos sempre planejar e analisar nossas experiências conscientemente, porque ele via que realmente nós éramos muito influenciados pelos fenômenos inconscientes. E esses fenômenos inconscientes ele via não só no aspecto individual, como também a influência de toda a abrangência universal nos inconscientes que formaram, que ele chamou de inconsciente coletivo. Ele também trouxe a ideia do inconsciente familiar. Isso tudo faz parte de toda uma abrangência do nosso campo psicológico. E ele viu a patologia por vários parâmetros. Ele não considerou a patologia num parâmetro só. Ele verificou que muitos dos conflitos dos seus pacientes surgiam em decorrência da perda do vínculo destes com a religiosidade. Ué, mas espera aí. Está falando de religiosidade e ele está falando de um aspecto humano que está por trás da nossa consciência? Como é que ele vê essa religiosidade? Essa religiosidade não é uma religiosidade convencional, dogmática, pois esta ele via
como inibição, uma força inibidora dos valores da personalidade, bloqueando, inclusive, o discernimento da psique. Ele falava de uma fé religiosa saudável, a experiência pessoal com a transcendência. Essa experiência integrava o ego com o self. Nós não vamos entrar agora em relação a esses conceitos. Depois nós vamos falar disso através da psicologia transpessoal. Mas, só para vocês entenderem, o ego seria essa parte que nos faz entrar em contato com a realidade externa, com a realidade interna. O self é a nossa essência, que nós vamos integrando as realidades externas para chegarmos à integração do self com todo o nosso universo interno e externo. Então, essa experiência pessoal com a transcendência seria a experiência que vai integrar, fazer essa integração. O self que vai sendo burilado, que vai sendo trabalhado com as experiências psicológicas, as experiências do ser humano, tanto na experiência déestica quanto na experiência espiritual, vai começando a integrar esse ego com o meio. E com isso, se você passa a trazer essa transcendência para a sua vida pessoal, você começa a entender os conflitos que você está vivendo. Esse parâmetro foi muito importante para olhar o ser humano, olhar o paciente, mais além do que ele estava trazendo para nós dentro de um set terapêutico. Então, é uma relação saudável, uma construção saudável, que faz com que haja uma força de atração psíquica, trazendo uma fé religiosa segura, uma experiência pessoal única, e que vai, então, levar a essa integração do ego com o self. Essa conquista ultrapassa a adoção de uma religião qualquer, uma religião dogmática, uma religião convencional, uma religião imposta pela sociedade, imposta por autoridades. É aquela força de realização lúcida, independente de formalismo, independente da rotina que eu sigo. E isso vai exigir que o homem tenha coragem de sair dessa rotina e encontrar a própria identidade. Então, nós podemos concluir com esse olhar de Jung que a religiosidade saudável, justamente, é a busca de si mesmo, uma busca transpessoal de realização. O caminho para o encontro com o divino, que cada um tem dentro de si. E Jung já via essa noção que hoje a gente vê a doutrina trazendo para nós, do divino dentro de cada um de nós. E essa regência interna, essa regência pessoal, essa busca de si mesmo, é exatamente o que a gente precisa se empenhar. Por que ele fala da coragem? Porque o homem precisa se desapegar justamente daqueles formalismos sociais, daqueles apegos que ele foi condicionado, daquelas crenças que limitaram a formação da identidade dele. E esse caminho do divino tem dentro de si mesmo, ele ultrapassa a questão de rituais religiosos, rituais místicos, rituais mágicos. Isso não é essa busca. É a busca consciente do homem pelo que ele quer chegar, o seu propósito, o caminho do propósito do homem, que é um caminho transpessoal, quer dizer, além de si mesmo. É o homem além de si mesmo. Isso é muito interessante no trabalho que é vinculado a essas terapias analíticas com a busca transpessoal.
Muitas áreas do conhecimento humano têm como base o trabalho de Jung. Então, nós vemos antropologia, a teologia, a filosofia, até o cinema, o marketing e até a economia. Vários conhecimentos humanos têm como base o trabalho de Jung. Ele visualizava muito os sinais, os símbolos, que até hoje funcionam no marketing, funcionam no cinema, funcionam nos livros, né? A teologia também invoca esses símbolos para que possa explicar ao homem a transcendência. E, com isso, nós vamos evitar que o homem continue negando a existência de Deus, que continue negando a crença, essa necessidade de uma crença religiosa, ela dificulta a estrutura, a formação da estrutura emocional, porque ela condiciona as pessoas a um vínculo supremo. E surgiu, então, a ideia, dentro desses estudos, que realmente a pessoa precisa se despertar. Não numa situação extrema, por exemplo, que você vai buscando essa necessidade da crença, da existência de um Deus externo que vai segurar, que vai salvar você, você acaba se entregando a uma autodestruição, porque você acaba se entregando a uma ausência da sua individualidade. Nós temos que buscar a figura desse divino mais além do que isso, porque nós estamos nele e ele está em nós. Quando eu consigo entender isso, eu ultrapasso a questão apenas da religião e eu passo a trabalhar a religiosidade dentro de mim, nos meus comportamentos, nos meus trabalhos, na minha criação. A criatividade para Jung está sempre trazendo esses focos dos simbolismos que ultrapassam a questão material em si. A interpretação dos símbolos para Jung não é uma interpretação que você vai ver no livro. Sonhou com isso, é aquilo. Sonhou com aquilo, é aquilo. Ah, você desenhou um gatinho, então isso quer dizer isso. Não. Ele vai olhar a pessoa diante da sua simbologia. O que aquela simbologia está trazendo para você? Porque cada um é um. E cada um vê a realidade de uma maneira. Nós não podemos ver a realidade da mesma maneira que o outro. Eu estou aqui sentada, outro pode estar do meu lado, olhando a mesma figura. Ela não vai ver da mesma maneira. Essa identidade que Jung recobra, que renova no paciente. Olhar para si. Porque o mundo é diferente para cada pessoa. Podemos estar juntos? Podemos cooperar, podemos compartilhar, podemos. Mas é necessário que haja o respeito da individualidade, o respeito de cada identidade que está ali naquele coletivo. Então, existe, sim, o inconsciente coletivo, trazendo marcas dentro de nós, mas o inconsciente individual é que vai levar à presença daquela ação única, que não tem como ser repetida. Cada um dá um passo de uma vez, de uma maneira, uma direção, com um peso, com um ritmo. Tudo isso é considerado na linguagem de Jung. Na Suíça, ele trabalhou no hospital psiquiátrico, teve oportunidade de conhecer, trocar informações com Sigmund Freud, além de tantos outros cientistas das mais diversas áreas da época. Inclusive, tem um livro que fala das cartas que ele trocava com Freud, que é muito interessante. E ele começa a trazer para Freud essas descobertas, inclusive da parte mediúnica, da parte espiritual, do inconsciente coletivo. Freud não rebate, Freud aceita, mas diz para ele que aquele ambiente que ele estava vivendo, Freud estava vivendo, ele não podia trazer
essa noção para as pessoas, porque as pessoas não iriam entender. E, ao contrário, ele acabaria sendo perseguido. Cada coisa tem seu tempo. Mas ele deixou, até para todos os alunos dele, né, como Reich, além de Jung, várias pessoas seguiram o Eric Berne, que também foi aluno de Freud, cada um criou uma linha terapêutica, mas também linhas voltadas para a análise pessoal, mas cada um deu a sua individualidade ali nos sistemas que foram criados por eles. Nos estudos da neurociência, nos anos 90, mais ou menos, eles observaram um ponto do cérebro que consideraram o ponto divino. Nesse momento surgiu a ideia de mais uma inteligência. Além da cognitiva, da emocional e da sensorial, surgiu a ideia da inteligência espiritual. Essa inteligência, considerada a base de sustentação das outras inteligências. Essa inteligência espiritual, ela vai buscar exatamente o interno, o homem integral. E quem não consegue trabalhar com essa inteligência espiritual anexada a todo um conteúdo, fica partido, fica fragmentado. Então, foi muito importante, e foi a neurociência que descobriu que havia um outro ponto, que não tinha contato com os psicólogos, que não tinha contato com os médicos, porque eles não buscavam isso, trazendo, então, esse dado da inteligência espiritual. É a base de sustentação para as outras inteligências. Através dela, nos tornamos um todo íntegro. Então, fecha o conteúdo. A inteligência cognitiva, emocional, sensorial, espiritual faz parte, então, do nosso todo. O todo que vai ser formado por essa inteligência que é chamada inteligência da alma. Inteligência da alma é esse encontro com a religiosidade. É o encontro com si mesmo. É o caminho de encontro do divino que tem dentro de nós. Muito importante a gente estudar a inteligência espiritual. Então, podemos concluir que o encontro com a religiosidade é o encontro com si mesmo, que, somado a uma busca transpessoal da realização, além do encontro com o divino que está dentro de nós, seria, então, a verdadeira inteligência da alma. A inteligência da alma, então, tem esse contexto todo. O encontro de si mesmo, a busca transpessoal de realização, mais o encontro divino dentro de nós. É isso que ele chama o encontro com a religiosidade, que ultrapassa muito essa questão de ter um altar em casa, de ter oração, de ter um livrinho da religião que você consagra. Não quer dizer que você não possa ter uma religião, uma crença religiosa dogmática, mas a busca pessoal, a busca de resolver seus conflitos internos, tem que perpassar por aí, essa transpessoalidade. Então, nós vimos a história da psicologia transpessoal, vamos trazer, então, o resumo das ideias de Joana no prefácio do livro, escrito pela equipe da AME, que é um livro chamado Contribuições de Joana de Ângeles para a Análise dos Transtornos Mentais. Então, nós vamos agora fazer esse retrospecto que nós viemos, né, da biografia de Joana, da psicologia transpessoal e da presença das ideias de Jung também nesse processo de estudo do ser humano. Primeiro, o que ela diz? Vive-se na Terra um momento sociopsicológico dos mais graves no processo evolutivo da humanidade.
Como vimos, as descobertas ampliaram os horizontes do pensamento e da razão em torno da vida, eliminando hipóteses absurdas, superstições falsamente consideradas verdades. Aqui, a Joana de Ângeles está contribuindo e associando e compartilhando o pensamento que Jung trouxe. Porque ela coloca que a gente precisa ampliar o horizonte do pensamento do ser humano, mas com dados que sejam verdades, que não tenham superstições, que não seja do imaginário. Porque com isso você está trazendo dados lá dos primórdios arquetípicos e mitológicos. Fizeram importância para o processo evolutivo, sim, mas não vai ser só esse olhar de amedrontamento, de falsa ideia de salvação que vai resolver o conflito hoje. Tão importante como ela está dizendo, é um processo evolutivo grave que está passando pelo nível social e psicológico do ser humano. Apesar do ser humano ter alcançado as estrelas, descoberto as partículas quânticas, ainda não conseguiu, infelizmente, encontrar a harmonia dos sentimentos e o equilíbrio necessário à plenitude. Alguém fala contra isso? Alguém não está vendo isso? As pessoas não estão vendo isso? Que a gente ainda não conseguiu encontrar essa harmonia de sentimento, equilibrando o caminho que a gente precisa entender para onde a gente está seguindo. Nós estamos buscando a plenitude. Precisamos encontrar equilíbrio e harmonia em sentimento e na razão. E o homem já descobriu as estrelas, descobriu vários planetas novos, já descobriu até as partículas quânticas. Porém, está faltando uma coisa que ele precisa descobrir. É ele mesmo. Ele precisa se descobrir. Então, enquanto o homem enfrenta dificuldades internas, desafios externos no trato da sua própria realidade, assim como a do seu próximo, ele vai ter que enfrentar esses conflitos. É isso que nós estamos recebendo de desafio. O desafio agora é contextualizar as dificuldades internas e ressignificar os desafios externos. Porque os desafios externos vêm justamente ao nosso encontro para nós repensarmos nossas atitudes. E se nós ficarmos batendo aquele terreno das dificuldades internas, não vamos sair do caminho que a gente está, daquele caminho que a gente entrou nesse problema todo grave, nesse problema todo sério que nós temos hoje. Assim, torna-se indispensável a reflexão em torno do existir. O que eu estou fazendo com a minha existência? Se eu não olhar a minha existência, como é que eu posso olhar para a minha vida? Com que olhar eu estou olhando para a minha vida? Com o olhar de superstição? Com aquele olhar do conto da carochinha? Vendo imagens arquetípicas, fantasiosas, verdadeiras ou não verdadeiras, só no campo do imaginário? Ressignificar os símbolos que vêm na nossa vida é um trato extremamente importante para hoje. Eu olho para fora e não sei dar um significado porque eu estou vendo. Eu não sei dar beleza para aquilo que está lá fora, porque ele não tem o conteúdo que eu aprendi, que eu fui condicionada. E aí, com esses condicionamentos, eu entro num aprisionamento. Eu entro numa armadilha que vai me tirar a identidade, que vai me desagregar o ego do self, desagregar a consciência do inconsciente.
E aí eu começo a ter comportamentos de fuga, comportamentos desagregados, comportamentos que vão apenas dificultar cada vez mais a minha jornada. Então, ela diz que é indispensável a reflexão em torno do existir. E durante esse livro, os médicos que estão escrevendo, eles vão trazendo vários transtornos mentais e explicando à luz da psicologia transpessoal, com esse olhar. O que nós vamos fazer, estudando o olhar de Joana, como estamos percebendo que nos acompanha até o momento, porque não ficou em nenhum momento ultrapassado, esse olhar de Joana está em voga agora, está precisando agora ser levado mais a sério, ser complementado na nossa vida. Nós tivemos que botar a Joana no nosso caminho, botar todo o pensamento de Joana na nossa jornada. O que ela vem relatando em seus livros hoje, ainda muito desconhecido, esperamos dar uma direção ao ser humano para olhar para si mesmo, analisar a forma como enfrenta os desafios e as dificuldades no curso da evolução. Esse vai ser o papel do nosso estudo. Olhar para um ser humano, para mostrar a ele uma forma de enfrentar os desafios. Olhar para si mesmo, analisando todos os conteúdos que fazem parte da nossa vida, olhando com o olhar daquelas várias inteligências que nós vimos ali atrás. Hoje, nós vamos ficar por aqui. Hoje, nós vamos dar a próxima etapa. No próximo encontro, então, vamos mostrar os 4 pilares básicos da psicologia transpessoal. Vamos entrar agora no estudo propriamente dito da transpessoal já aplicado ao nosso conteúdo evolutivo. Já vamos mostrar objetivamente como isso funciona dentro da psicologia transpessoal, analisando os 4 pilares básicos. Mas vocês não vão embora assim, não. Lembra? Qual a atitude que nós vimos nas semanas anteriores? Nós vimos a atitude expansiva, vimos a atitude congregante. Espero que vocês estejam realmente procurando fazer essas modificações, né? Brincando com essas atitudes. Hoje, nós vamos ver que atitude nós vamos dar. Olha só! Tome uma atitude caórdica. Caórdica. Olha só. Os cientistas que propuseram a teoria do caos dizem que é preciso estudar os sistemas que organizam nossa vida e vê-los como entidades complexas, autocatalíticas, auto-organizadas, não lineares e adaptativas. Aí você até que está ouvindo o que a gente está falando hoje, né? A gente seguiu sempre nessa visão de que a gente, para se organizar, tem que se adaptar, tem que buscar uma coisa linear, e ele está falando que os cientistas descobriram que essa atitude caórdica, então, ela considera que a nossa consciência é totalmente afetada por isso, por essa linearidade, por essa adaptabilidade. A consciência, ela é realmente participante dessa ordem que existe no universo. Então, nós participamos de um jogo no qual ordem e caos se relacionam, criando padrões, organizam-se e fazem adaptações para que haja aprendizagem, mutação e continuidade da própria vida. A atitude caótica nos convida a relacionar o caos e a ordem impermanentes do nosso cotidiano, de modo a criar realidades dinâmicas, flexíveis e muito criativas. Então, caótica é a combinação do caos com a ordem. Ninguém precisa quebrar a casa toda, desmanchar a casa toda, porque vai virar uma atitude do caos. Ao contrário, também não precisa ficar limpando tudo, arrumando tudo, porque está fora do lugar, porque está virando para cá, porque está virando para lá.
Essas pessoas que têm toque, por exemplo, elas não sabem viver o caos. Então, está na hora de agora começar a aprender. Ele dá alguns exemplos aqui, umas sugestões. Procure não impor uma ordem pré-estabelecida a algo novo e desconhecido. Vive o novo. Vive primeiro, vê o que aquele desconhecido está trazendo para você. Porque se você estabelecer uma ordem para ele, você não vai conhecer. Não vai conhecer a essência daquilo que você está com medo, porque é desconhecido. Seja inteligentemente adaptável nas reuniões realizadas para se tomar decisões. Todo grupo decisório é caótico. Então, você precisa realmente olhar o grupo, ver como é que você vai se adaptar na hora da mesa, na hora da discussão familiar, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Não entre na bagunça, não entre a querer fazer logo revolução. Escute. Busque adaptação primeiro, para que você possa ser o elemento participante, para que as pessoas possam integrar você no grupo, senão você sempre vai ser desintegrado. Não tema o caos antes de começar qualquer atividade grupal. A ordem rígida e imposta pode ser chata e limitante. Então, você chegar no meio de uma atividade de grupo, já querer assim, olha só, você não está sentado direito, você não está no lado direito, você tem que ficar do lado esquerdo, você tem que ficar olhando para elas. Se você já entra assim, o grupo já vai olhar para você e dizer assim, cara, não quero fazer nada com essa pessoa, não, porque ela é chata pra caramba. Caos não é desordem, é a matéria-prima de potencialidades que ainda não tomaram forma e ordem. Então, você está vendo uma coisa que está bagunçada, não sai arrumando inconscientemente, porque aí você vai fazer sempre o mesmo padrão de arrumação. Você tem que olhar e analisar o que está ali, quais são os elementos, qual é a melhor forma de você reajustar a ordem, para que você possa realmente participar efetivamente daquele momento. Então, hoje, nós estamos levando a atitude caótica. Vamos ver se vocês conseguem e tragam nas nossas observações, tragam nos conteúdos que vocês vão falar sobre o curso, se vocês conseguiram, como vocês conseguiram, que ideias vocês tiveram para ajudar outras pessoas que realmente, às vezes, não têm, ficam com medo. E será que eu vou acertar? Não tem erro nem acerto. Existe, sim. Existe a possibilidade de modificação de cada um dos nossos elementos. Nós precisamos mexer com o nosso conteúdo interno. Os desafios estão aí. E se nós não olharmos o mundo através do caos e através da ordem, não conseguiremos ajustar o nosso conteúdo interno, que vem precisando de ajuda, que vem precisando de um olhar novo. Mas eu não conheço quem eu sou. O nosso caminho de estudo vai ser olhar para cada faceta do homem para ver o que ele pode fazer, se ele se identifica com aquele momento, com aquele ser, com aquela estrutura, com aquela conduta. Então, vamos conhecer na próxima semana os pilares. E vocês já têm 3 atitudes novas para tomar na sua vida. Expansiva, congregante e caótica. Façam isso e vão ver como vocês já vão modificar o olhar para a vida de vocês. Graças a Deus, encerramos aqui o nosso estudo, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, para que a gente possa seguir a nossa evolução, liberados, com o coração aberto, com a nossa mente expandida, para que, quando voltarmos a uma situação que com certeza não vai ser igual ao original, nós podemos estar sempre adaptados, participantes, cooperativos, com aquilo que vier, seja novo ou não seja novo. Nos ajude, Mestre, a estarmos em contato com o divino que está dentro de nós. Graças a Deus.